Olá, irmãos, olá a todos. Falaremos novamente sobre as cartas de Paulo e hoje o assunto seria a primeira carta a Timóteo. Mas antes de falarmos sobre a carta em si, quero dizer que nos vídeos anteriores nós falamos muito sobre datas, nomes, sobre lugares e certas circunstâncias extra-bíblicas. Alguma dessas, de tudo isso que eu falei, pode haver alguma divergência, porque são de historiadores diferentes, porém consagrados, como Joséfo, Flávio Joséfo, Eusébio, Clemente de Roma. Porém, pode haver alguma divergência entre eles. Mas mesmo assim, estava tudo dentro, tudo que falamos estava tudo dentro da narrativa do livro de Atos. E a partir de agora, essas três últimas cartas que você está falando, ela foge do livro de Atos. Porque Lucas termina o livro de Atos no capítulo 28, na prisão domiciliar de Paulo, em Roma, quando ele está preso. E o que falaremos agora seria uma espécie de Atos 29, Atos 30 e aí por diante. Porém, eu vou focar mais na Bíblia e menos em dados históricos, justamente porque estamos fugindo da narrativa de Atos. Então, vamos lá. No livro, ainda quando Paulo estava preso, ele escreve aos Filipenses, que foi o vídeo anterior, quando falamos sobre a carta aos Filipenses, ele diz que tinha esperança de ser solto e visitar os irmãos. Ele aguardava isso. E ao que tudo indica, ele cumpriu essa promessa dele, essa vontade dele. E porque aqui em Timóteo, vamos lá, primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, Macedônia se inclui Filipos. Então, quando Paulo escreveu aos Filipenses que esperava ser solto e visitar os irmãos, era a Macedônia. Rumo a Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, Paulo está indo visitar os irmãos, o que seria uma quarta viagem missionária. A gente não pode afirmar se houve essa quarta viagem missionária, mas os historiadores dizem que sim. Inclusive, Clemente de Roma diz que ele foi até a Espanha. Não sabemos. E quando lemos Romanos, vemos que ele tinha o desejo de ir até a Espanha, que era os confins da terra. E Paulo, ele tinha, nós conhecemos o de Paulo, que ele cumpriu a palavra do Senhor, ele queria cumprir cabalmente de levar o evangelho até os confins da terra. Então ele queria ir até a Espanha. Não sabemos, porém Clemente afirma que foi. Mas se foi nessa viagem, se foi outra, de qualquer forma, ele fez uma nova viagem e foi até Filipos, até a Macedônia. Então ele deixa Timóteo em Éfeso para acertar algumas coisas e parte para Filipos. Falando sobre Timóteo, Timóteo é uma pessoa que Paulo tem muito carinho durante todo o Novo Testamento, quando se fala de Paulo, desde jovem ele o convoca, leva com ele para suas viagens. Timóteo era de Listra, uma cidade da Galácia, e lá em Atos 14 está registrado que quando Paulo esteve nessa cidade, Listra, ele e Barnabé foram tidos como deuses. A um chamaram Júpiter e a outro Marte. E ali havia Filipos. E quando Paulo faz a sua segunda viagem, ele leva Timóteo, na verdade, ele leva Timóteo consigo, com ele e com o Silas e talvez alguns mais companheiros. Bom, então há toda uma história entre Paulo e Timóteo. Eu vou ler só uma passagem que fala muito desse carinho de Paulo com Timóteo. É em 1 Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, ou seja, Paulo falando aos coríntios que enviara Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha que demonstração de carinho ele tinha, né? Filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em toda a igreja.
Então havia todo esse carinho, essa confiança de Paulo em Timóteo. Então ele está indo para Filipos e deixa Timóteo em Éfeso e vai orientá-lo em algumas situações que ele vai enfrentar em Éfeso. Então por isso ele escreve a carta. Lembrando que Éfeso era aquela cidade que ele passou mais tempo, passou 3 anos e preparou obreiros, preparou a igreja. E lá em Atos 20 está registrado, nós falamos no vídeo a respeito da cidade de Éfeso, está registrado que Paulo manda chamar, quando está de partida, ele manda chamar os presbíteros e há uma cena muito emocionante, eles choram junto, Paulo diz que nunca mais veriam seu rosto e ali ele faz vários alertas. Um deles é que entrariam lobos e iriam despertar o rebanho. Ou seja, ele deu conselho para que os presbíteros fossem muito atentos quanto a esses lobos que iriam devastar, né? Que iriam vir sobre o rebanho. E realmente isso aconteceu, ao que tudo indica, aconteceu. Então, quando Paulo deixa Timóteo, que lemos, né, para admoestar, deixou Timóteo em Éfeso para admoestar de certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. No versículo 6, 1 Timóteo 1,6, ele diz a algumas pessoas que, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, Paulo fala antes da boa consciência, da fé sem hipocrisia, do amor que procede de coração puro. Então, algumas pessoas desviando-se disto, perderam-se em loquacidade frívola, conversa fiada, papo furado. E no versículo 8 ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E aí ele fala de algumas situações, de vários tipos de pessoas que seriam esses lobos, que poderiam entrar na igreja. Rebeldes, irreverentes, pecadores. Fala até parricidas, matricidas, sodomitas. Sodomitas eram considerados homossexuais. E a carta toda ele faz esses conselhos a Timóteo a respeito da igreja de Éfeso. E ele fala sobre a questão das viúvas, que havia problema com as viúvas na cidade. Fala também sobre ordenação de pastores, aqui é a mais completa relação sobre ordenação de pastores. Ele diz, Paulo orienta Timóteo como proceder em ordenar pastores e também com relação às mulheres. Lembrando que Éfeso era a cidade da grande deusa na época, Diana. E Diana era muito cultuada, então havia as pessoas tinham uma certa familiaridade em adoração a mulheres. Então, talvez as mulheres tivessem algum destaque na igreja e devido a trazer isso do mundo. Como lá tinha Diana, as pessoas eram acostumadas a cultuar Diana, as mulheres começaram a ter voz na igreja. Então, Paulo precisa corrigir isso. E aqui onde ele diz que precisa que as mulheres fiquem... que elas se portem com roupas ataviadas, que elas fiquem caladas na igreja e não permite que elas ensinem. Por que Paulo diz que não permite que as mulheres não ensinem na igreja? Porque em Éfeso havia ensino que as mulheres estavam ensinando na igreja. Então Paulo passa essas orientações. Então é isso. Além disso tudo, essa carta ela é de um pai para um filho, em todos os sentidos, de tanto carinho, amor que Paulo tinha para Timóteo. Então agora você leia essa carta e, vamos dizer assim, se delicie com essa expressão de amor, essa expressão de carinho de Paulo para com Timóteo, que serve para nós também. Essas orientações que ele passa a Timóteo são muito importantes para nós nos dias de hoje. Então esse é meu vídeo de hoje. Esse é o nosso estudo sobre Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Não deixe de ler e espero que você, meu irmão, minha irmã, seja edificado
com esses escritos aqui de Paulo. Um grande beijo, um grande abraço a todos.